Noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live Engenharia de Software, navegando no mercado global e garantindo oportunidades no exterior. Olha, essa live promete, hein, gente? Para quem não me conhece, o meu nome é Degmar, eu sou professora e atualmente estou atuando como coordenadora de polo. Atuo aqui no Polo Unicel Parque do Carmo. É um muito prazer estar aqui com vocês essa noite, para juntos dividirmos, compartilharmos aí essa experiência que com certeza vai fazer diferença nas nossas vidas, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para que tudo ocorra da melhor forma possível, passarei algumas informações importantes para vocês. Primeira coisa que é importante que vocês saibam, que essa live está sendo gravada e para um melhor aproveitamento, as câmeras e os microfones ficarão fechados e vocês poderão utilizar o chat para qualquer dúvida, qualquer informações que vocês precisem, as quais nós repassaremos ao palestrante. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam, depois dá uma curtida lá, examine os conteúdos que a gente tem lá disponíveis, que são todos preparados com muito carinho para atender aí um público gigantesco que a gente tem conseguido atingir, e é com imensa alegria que a gente compartilha isso com vocês. Nós também informamos que essa é uma ação voluntária entre os polos informados aqui nessa abertura. Vocês estão aí verificando, né, os polos que fazem parte do grupo Unipolos. Todos esses polos ficam na zona leste aqui de São Paulo e estão todos aqui trabalhando mais essa noite para promover essa live super especial, que com certeza será bem aproveitada por todos nós. Para vocês continuarem participando das nossas ações, basta ficar atentos aí às informações enviadas pelos polos, né? Os polos também compartilham aí com seus grupos todas as nossas ações e também nas redes sociais. E é importante que vocês nos acompanhem para que vocês fiquem aí atentos a todas as nossas ações, que com certeza elas serão muito importantes aí para o processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, né, que vocês podem estar adquirindo aí através dessas ações que o Grupo Unipolos prepara para vocês. Essa live em especial será conduzida pelo engenheiro de software Felipe Silva. O Felipe ele é formado em bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele atua atualmente como desenvolvedor, tem mais de 6 anos de experiência como engenheiro de software, com histórico de liderança de equipes de desenvolvimento. Ele também possui habilidades em programação e gerenciamento, com experiência em pagamentos financeiros. O Felipe, desde já a gente agradece imensamente aí o seu voluntariado. Estou agradecendo em nome da Flávia, coordenadora da Unicel Polo Jambeiro, em nome de toda a equipe Unipolos e também em nome de todos os participantes pelo seu voluntariado, por nos doar aí um pouquinho do seu tempo e compartilhar suas experiências. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua, pode conduzir aí da melhor forma possível, como você desejar. Beleza, muito obrigado, Degmar. Primeiro, queria agradecer aqui o pessoal, a Flávia também pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando, trocando ideia com vocês. Confesso que é a primeira vez que estou fazendo uma apresentação assim, sem essa interação, mas vamos ver o que vai dar. Anotem as perguntas para a gente conversar no final. A ideia é que tudo que vocês tiverem de dúvidas, podem trazer no final. Vou procurar responder da melhor forma possível. Se eu não souber, no momento, me adicione no LinkedIn, me dê manda uma mensagem no WhatsApp lá, que eu sei quem sabe e a gente corre atrás das respostas, tá? Gente, muito obrigado, muito boa noite pelo convite. E vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado quentíssimo, digamos assim, que existe hoje, que é a tecnologia, que é a engenharia de software. Então, hoje a gente tem
como é que eu posso dizer? A gente tem esse boom de tecnologia no mercado. Hoje, muitas pessoas, eu diria até que hoje o engenheiro de software, o programador, o desenvolvedor está sendo aquela profissão que antes era desejada, todo mundo queria ser advogado, todo mundo queria ser engenheiro civil e etc, etc, etc. Não que essas profissões tenham caído, só que a profissão de engenheiro de software, o desenvolvedor, ele está muito, mas muito alto. Então, e pela possibilidade de trabalho remoto, pela possibilidade de a gente estar indo para outros países também, poder viajar o mundo, poder ser até nômade digital também, enquanto você trabalha de um lugar e viaja pelo mundo, tem muita gente fazendo isso também hoje, abre os olhos de muita gente e faz com que essa área seja muito visada pelas pessoas, tá? Até também pelo ponto de transformação do mundo que a gente tem hoje, de ser inteiramente tecnológico. Então, desde essa live que a gente está podendo transmitir aqui, essa plataforma do Teams, toda essa interação online que a gente está tendo, é pura engenharia de software, é puro desenvolvimento, tá tudo atrelado aqui com tecnologia, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho, me apresentar, né? Muito prazer, eu sou o Felipe, eu sou graduado em Ciências da Computação pela UTF-PR, concluí em 2019 o curso, onde iniciei minha atuação mais ou menos ali em 2017 como estagiário, então trabalhava ali no desenvolvimento de um software de restaurantes ali, foi minha primeira experiência em 2017. Então, comecei a dar meus primeiros passos, comecei a aprender ali. Depois, eu tive meu primeiro contato numa empresa maior, depois de um ano, onde eu estive trabalhando numa loja de departamentos, basicamente assim, só que no sistema deles. Então, estava trabalhando, dando manutenção no sistema deles, onde era como se fosse as Casas Bahia, só que da região sul, aqui na região de Ponta Grossa, onde eu moro. E depois disso, tive algumas experiências com desenvolvimento, uma empresa terceirizada da Ambev, onde a gente trabalhou desenvolvendo algumas coisas, e minha última experiência recente foi na Americanas, no Grupo Americanas, vocês devem ter visto algumas notícias por aí, né? Eu trabalhava no time, trabalhava na equipe de tecnologia deles e de banking, né? Então a gente trabalhava ali com Pix, principalmente, a gente trabalhava com TED também, então tudo isso que operava das lojas, do aplicativo da AME e tudo mais, a gente estava trabalhando ali numa empresa chamada Bit Capital, que havia sido adquirida pelo grupo, né, em 2020. Então, toda essa minha experiência recente, esses meus últimos 3 anos aí praticamente, eu tenho trabalhado no mercado financeiro, então tenho tido experiências com o Banco Central, experiências com o regulatório, questões de conselho COAF, putz, me esqueci o significado da sigla, mas, por exemplo, se você vai fazer uma compra, alguns valores suspeitos, você tem que reportar, esse tipo de coisa assim. Onde iniciei como desenvolvedor de software, depois migrei para o cargo de Tech Lead, onde eu era líder técnico e desenvolvi algumas funções de Scrum Master também ali dentro da equipe. Então eu tinha 10 desenvolvedores abaixo de mim no meu time. A gente trabalhava com sistemas como, por exemplo, a Ledger, que seria um livro caixa, onde a gente registra as operações, sistema que tem que ter alta disponibilidade, tem que estar de pé o tempo inteiro, porque sem isso não registra as transações. E por aí vai, tem bastante coisa sobre isso. Depois vou deixar o meu LinkedIn aqui para vocês. Quem quiser se conectar lá comigo, mandar uma mensagem, fica à vontade, tá? Atualmente eu estou fazendo um trabalho com o mercado de criptomoedas e Bitcoin. Então, estou trabalhando numa empresa. Para eu chegar aqui, né, uma empresa dos Estados Unidos, mas houve um layoff na Americanas no mês de maio, acabei sendo afetado e consegui esse trabalho por mais ou menos uns 3 meses, que é um freelance que eu estou fazendo, trabalhando no mercado de Bitcoin. Porque em setembro eu inicio a minha experiência no exterior, então, onde eu vou começar a trabalhar como desenvolvedor de software em uma empresa de Madrid, na Espanha, onde vou estar morando lá, e aí eu
a Flávia me fez o convite, eu tive essa ideia da gente trazer aqui como que foi esse processo, explicar para vocês, dar algumas dicas de como vocês podem se preparar, também falar um pouquinho sobre o mercado em si, sobre salários, a gente mostrar um pouco da realidade do Brasil no meio disso tudo, tá? E se tudo der certo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, dependendo da experiência, vocês consigam estar ajudando aí a ter uma oportunidade de emprego fora do país. E acho que eu vi um comentário ali, não me lembro o nome da pessoa, mas comentou: bora ganhar em dólar. Bora ganhar em dólar. Não é fácil, já adianto, não é tão simples quanto faz parecer. Às vezes muita gente chega pra gente e fala: putz, tem que ser programador, você vai ganhar em dólar e não sei o que lá, como se fosse a coisa mais simples, a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Então, vai exigir muita coisa, tanto conhecimento técnico quanto conhecimento pessoal, vulgo hard skills, soft skills, que a gente vai falar daqui a pouco. E o conjunto de tudo isso, a gente consegue se formar como um profissional que seja aí desejado pelo mercado fora do país. Né, pelo mercado exterior. Hoje em dia, na verdade, assim, no começo, a gente tinha uma coisa muito em que a gente olhava muito para fora. Né, olhava muito para fora, o desenvolvedor de fora, o cara lá fora, ele sabe muito mais do que a gente aqui. Tá, o jogo está virando. Hoje a gente tem brasileiros que estão conduzindo aí times de pesquisa e melhorias em linguagens significativas para o mercado. Hoje a gente tem brasileiros conduzindo palestras nos eventos mais importantes de tecnologia do mundo e eu arrisco dizer que a gente está sendo aí uma comunidade muito forte que está liderando muitos movimentos aqui em tecnologia, tá? Bom, e aí, para a gente começar, eu quero a gente falar um pouquinho sobre engenharia de software, sobre tudo isso, o que, que é tudo isso que eu estou falando, o que, que seria, né, esse caso. Então, a definição vem assim. A engenharia de software é uma disciplina que abrange métodos, técnicas, processos e ferramentas utilizados para desenvolver software de forma sistemática e eficiente. O que, que isso significa? Significa que a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de literatura para a gente poder construir coisas que funcionam. Tá? No final do dia, o que importa é que a gente construa software que funciona. Essa live que a gente está rodando, que a gente está trabalhando aqui, ela tem que funcionar. Então, ele precisa ser eficiente. Precisa ser escalável, independente, baseado no número máximo de participantes, ou dependendo de uma live no YouTube, Twitch, quem conhece, produtos de streaming, o próprio Netflix, né, eles precisam ser extremamente confiáveis, escaláveis e precisam funcionar muito bem. Então, tudo isso, quando a gente fala de engenharia de software, é todo esse mundo, né, de ferramentas e técnicas que a gente tem para poder chegar lá, para que a gente possa ter essa confiabilidade, para que a gente possa ter esse sistema de qualidade. Tá? E a engenharia de software ela pode ser dividida em diversos subgêneros, assim, ramos, como vocês preferirem, categorias, como vocês preferirem chamar, como desenvolvedor de software, o Product Owner, o Scrum Master, pode ser o arquiteto, a gente pode estar falando também do Product Owner, então, do cara de segurança, a pessoa de redes, quem estiver trabalhando com dados também, enfim, pode ser tudo que esteja relacionado à tecnologia e ela é gigantesca. Tá? Não é à toa que a gente tem um crescimento muito grande no número de vagas de tecnologia, e acho que está estimado em mais ou menos 45 milhões de profissionais de tecnologia em engenharia de software para o próximo ano, ou algo do tipo. Então, o que nos motiva tudo isso é porque a gente quer trazer inovação, é porque a gente quer ser um profissional livre também, mas uma coisa muito importante a gente falar em cima disso é o salário. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um gráfico de uma média salarial do desenvolvedor de software nos Estados Unidos. No mundo inteiro, na verdade, mas foi uma pesquisa mais focada nos Estados Unidos. Tá? Então, eles ganham em torno de 91 mil dólares por ano. A gente multiplicar isso daí por 4, mais ou menos 360 mil reais anuais. E aí vocês podem fazer a divisão aí e entender mais ou menos quanto que fica esse salário por mês. E acho que é o suficiente, pelo menos para começar. Dá para fazer umas comprinhas no mercado. E
É um salário bem chamativo, é bem atraente, e a região ali do Vale do Silício, né, onde a gente tem as Big Techs, Apple, Google, Microsoft, todas elas estão ali, é o local que mais paga mesmo, só que obviamente é o mais difícil de entrar, tá? E aí aqui eu trouxe essa pesquisa aqui para a gente olhar também, falar um pouquinho sobre ela, que é a pesquisa salarial de programadores brasileiros em 2023. Então acho que é bacana a gente dar uma olhada nisso, para a gente ter para a gente ter uma noção mais ou menos de como está o mercado. Então ele teve uma amostra aí mais ou menos de 17.800 desenvolvedores aqui do Brasil, tá? E aí aqui a gente tem uma média salarial por nível no Brasil, tá? Então vou explicar mais ou menos os níveis aqui, então a gente tem o estagiário, a gente tem o júnior, a gente tem o pleno, o sênior e o outro que seria uma categoria muitas vezes acima. Então, o estagiário é o primeiro trabalho, é onde quem ainda não tem experiência procura por um estágio onde possa aprender mesmo com pessoas mais experientes a desenvolver a desenvolver aquele cargo, a desenvolver o trabalho que ele precisa como programador, tá? É, o júnior, ele é uma pessoa, ela é uma pessoa que já tem uma noção do que ela precisa fazer, porém, ela não tem tanta experiência ainda para embasar suas decisões em cima disso. Então, ela é uma pessoa que consegue desenvolver e produzir muito bem, só que não é uma pessoa que se torna responsável, muitas vezes, por algum projeto, por ter alguma responsabilidade maior, tá? O pleno já é aquele profissional que consegue produzir bem, entende muito bem do negócio como um todo e também da área e consegue coordenar projetos por conta própria e consegue ali também, de uma certa forma, ter até uma equipe se necessário, tá? E o sênior é, digamos assim, um dos cargos mais altos. Não é o cargo mais alto, depois do sênior a gente ainda tem coisas como especialista, arquiteto, só que o sênior é um cargo onde você vai estar muito tempo ali, porque você já vai ter muitos anos de experiência, você vai coordenar times, você vai estar responsável por produtos muito grandes dentro da empresa. Então, você vai estar responsável por produtos que geram muito valor para a empresa, que geram muito valor para o cliente, onde você vai poder estar trabalhando ali de uma forma menos mão na massa, eu diria, só que com muita responsabilidade, tá? E aí aqui a gente pode ver que aqui a divisão, né, dos programadores aqui, então a gente tem o nível pleno é o que mais tem, então se a gente fizer uma análise aqui a grosso modo, a gente está falando do júnior entre 0 a 2 anos de área, o pleno entre 2 a 4 e o sênior a partir de 4 anos de área já pode ser considerado sênior muitas vezes. Só que tem uma diferença quando a gente fala disso, que é o seguinte, às vezes eu posso ser sênior num produto de mercado financeiro, por exemplo. Só que se eu for trabalhar num serviço de streaming, alguma coisa voltada a ingresso, por exemplo, ou algo do tipo, eu já não vou ser tão sênior porque eu não tenho tanto conhecimento do produto. Então aqui tem uma coisa muito importante da gente destacar e já definir, que é a diferença do conhecimento técnico para o conhecimento de produto. Então, o conhecimento técnico, você pode abrir o YouTube aqui, você pode trabalhar, estudar em 30 cursos diferentes, você pode ter o conhecimento da literatura inteiro ali. Só que você vai ter o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico não vai só por ele, não vai te levar muito longe, porque você tem que aprender o produto. Você ainda tem que aprender o que a empresa desenvolve, qual que é aquele mercado que você está inserido. Ah, é um mercado de streaming? Estou falando de Netflix, estou falando de como entregar o vídeo em qualidade, com velocidade. Ah, estou falando de um mercado financeiro, onde eu preciso ser 100% seguro, preciso ter uma segurança. No final do dia, eu tenho que fechar essa conta. Ou a gente está falando do mercado de jogos, por exemplo, também é um mercado. Então, são mercados bem diferentes. E a soma dessas duas coisas que vai dizer se o seu nível. Vai dizer se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior. Então, varia muito de empresa para empresa. Você pode ser sênior em um, você pode ser pleno em outro. E é normal isso acontecer baseado no negócio, tá? Uh, deixa eu descer aqui um pouquinho mais, onde a gente fala também da área de atuação, né? Então, qual é a principal área de atuação dos programadores aqui? Então, majoritariamente aqui a gente está falando de web. Então, a maioria deles desenvolve sistemas para web.
ou seja, desenvolve sistemas aqui para serem utilizados no navegador. Tá? A gente tem uma parcela bem grande também do back-end, o back-end seria a parte do servidor, onde a gente processa de fato as regras de negócio para aquela funcionalidade ser eficiente, onde a gente tem o registro no banco de dados e tudo mais. A área de dados, a gente vai fazer análise de dados e obter alguma informação a partir disso, ou o que seja importante ali para aquela empresa. A área do mobile, desenvolvimento de aplicativos para celulares. E aí a gente tem todas essas outras aqui, como QA, DevOps, Desktop, só banco de dados, sistemas embarcados. Enfim, aqui já ocupa uma parcela muito menor assim do mercado, só que a gente pode ver que o que está bem alto aqui é web e back-end hoje. Tá? E aí a gente pode falar aqui também sobre a faixa salarial, acho que tem um... Acho que é esse cara aqui mesmo. A gente fala meio entre a faixa salarial, então a gente tem esses caras aqui com o estágio entrando com R$ 1.600 aproximadamente, teve uma queda do ano anterior de 7% mais ou menos, o júnior começando com 3.987, aproximadamente 4.000, tá? Na empresa que eu trabalhava, o salário do júnior começava em 5.000, tá? Então, esse já era um salário maior do que a média, do que a galera recebe. Salário do pleno, 8.000, sênior, 15.000, e aí o céu é o limite. A partir daqui, depende muito da sua área de atuação dentro da empresa e a combinação dessas duas coisas que eu acabei de falar, tá? Bom, e aí a gente, voltando aqui desse caso, eu trouxe algumas perguntas, assim, eu quero ouvir bastante de vocês, mas eu trouxe também algumas coisas para mostrar, né? E algumas dúvidas aqui sobre o que você precisa, né, para trabalhar no exterior, e aqui a gente vai abrir diversos campos, tá? Primeira pergunta: preciso ser formado para trabalhar no exterior, para trabalhar para o exterior? Olha, sinceramente, a resposta é sim. Só que não necessariamente. Porque ter o diploma, ele vai te trazer uma vantagem muito grande na hora de pedir o visto fora do outro país, tá? A gente tem... Existe um visto chamado de profissional altamente qualificado, que você pode pedir, principalmente nos países da Europa, em que o seu diploma contabiliza como a experiência profissional e que você tem a expertise necessária. Porque a área de tecnologia, a área de programação hoje, ela é carente de bons profissionais, tá? Ela é carente de bons profissionais. Então, não é à toa que empresas de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, Ásia, enfim, literalmente importam profissionais, eu sou um caso deles, de outros países para ir trabalhar lá, porque é muito complicado você fazer boas contratações, tá? Então, você tendo o diploma, ele te ajuda muito nisso, porque muitas vezes, quando você não tem o diploma, você precisa comprovar uma experiência de mais ou menos 6 anos. 6 anos trabalhando na área, e enfim, então, para comprovar essa experiência é um pouquinho complicado, tem todo o processo burocrático e tudo mais. E garanto para vocês, se formar não faz mal, tá? Qual a posição mais procurada é, com certeza, a de desenvolvedor de software, tá? Listei aqui quatro linguagens que hoje ocupam o top das linguagens mais procuradas: o JavaScript, Java, C# e Python, tá? E aí a gente volta aqui nessa pesquisa, onde a gente cai aqui na área, tá? Então, quero começar a trabalhar, quero começar a estudar alguma coisa, eu começo por onde? Olha, é uma boa você cair aqui no gráfico e procurar tecnologias de web, procurar tecnologias de back-end, como trabalhar com isso, né? Como você transforma o seu conhecimento para conhecimento de mercado também. Então, isso aqui ajuda bastante a gente a se guiar, tá? E aí vamos entrar no primeiro tópico importante, que é qual que é o melhor lugar para a gente procurar vagas, para se procurar vagas, né? Então, a gente tem aqui o LinkedIn, disparado, é o melhor lugar para se procurar vagas. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Acesse o LinkedIn, dá uma arrumada no seu currículo, coloca ele todo em inglês, tá?
Você não vai conseguir uma vaga fora do país se você não falar inglês primeiro. É muito importante que você fale inglês, que você tenha conhecimento em inglês e consiga desenvolver conversações, consiga entender o que está sendo dito, o que está sendo escrito e tenha um nível intermediário para avançado em inglês, tá? Você tendo o seu currículo e LinkedIn em inglês, você vai ter qualquer pessoa, basicamente, no mundo, tá? No mundo profissional, pelo menos, vai bater o olho aqui, alguma recrutadora, alguma coisa assim, vai bater um olho e vai cair aqui no seu LinkedIn e vai ver as suas informações, vai entender o que você estava fazendo, vai entender quem é você, de fato. Né? Então, o LinkedIn ele é muito, muito, muito importante de você ter ele arrumadinho, bonitinho, para que os recrutadores possam te encontrar e você também tenha uma abordagem mais fácil com outros recrutadores. E aí, se você entrar aqui ó, no botão Jobs, você vai cair e você vai poder pesquisar. E aí ele te dá uma opção bem legal aqui, ó, que você pode escolher a cidade que você quer procurar. Então, de repente, eu quero procurar empregos, eu gosto muito de Paris. Eu quero procurar algum lugar aqui em Paris. E aí ele já traz para mim diversas e diversas vagas de desenvolvedor de software, só que aqui está em francês, muitas delas, né? Diversas vagas para desenvolvedor de software, onde você pode ver. Então, vou colocar uma aqui, essa primeira. Ó. Então, aqui, ó, em inglês, né? Ele normalmente é uma vaga, ela vai ter essa estrutura aqui, ela vai falar sobre as responsabilidades que você vai ter, vai falar sobre os requerimentos, vai falar o que você está procurando e quais o que eles estão te oferecendo e também quais os benefícios da empresa. E aí, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a empresa não vai te dar não vai querer te contratar quando você não tem ainda o visto, quando você não tem permissão e tal, pô, mas aí eu acabei de falar que elas é difícil eles contratarem, mas eles querem contratar empresas, querem contratar gente de fora, mas é difícil de contratar. Sim, porque o que acontece é um fenômeno muito grande para as empresas maiores. Quando a empresa é menor, normalmente ela abre um pouquinho de mão da qualidade da mão de obra para poder estar desenvolvendo e meio que paga esse preço em relação à qualidade daquilo que está sendo desenvolvido. Só que as empresas maiores, elas não têm esse tempo para fazer isso. Então, eles investem muito mais no processo de contratação. O processo de contratação, por exemplo, da Meta, do Google, são processos que durante tudo o que acontece ali é muito caro. Então, eu diria que assim, para eles contratarem uma pessoa essa pessoa trabalhar e eles demitirem essa pessoa por ter feito uma contratação errada, custa em torno ali de 400 a 500 mil dólares. Porque não é um processo que pode ser feito como aqui no Brasil. Simplesmente encerrou o contrato, acabou. Um abraço e vai atrás dos seus direitos. É um pouquinho mais complexo quando a gente está falando de outros países, principalmente países europeus e como França e Espanha, que têm leis muito fortes assim contra layoffs e contra demissões sem justa causa, sabe? Então é um processo bem caro, porque normalmente eles te oferecem até eles podem até te oferecer se você sair, eu vou te oferecer aí 30 mil euros, que foi o caso da Amazon. A Amazon, no começo do ano, teve um layoff, onde eles demitiram diversos e diversos funcionários dos escritórios da Europa inteira, porque eles queriam voltar com a política de presencial ou híbrido, dependendo da situação, só que muita gente não estava e tudo mais, e aí eles acabaram optando por fazer isso por conta do momento ruim, financeiramente falando, assim, do mercado como um todo, que foi passando por conta da guerra. Então, para demitir as pessoas, eles ofereceram 30 mil euros mais o salário de 2 meses. Então, quem saiu, saiu bem, eu diria assim. E isso falando dos desenvolvedores mais de menores níveis, assim, sabe? O júnior da planilha, o júnior e pleno da planilha que eu mostrei para vocês ali. Eu não tenho, nem sei dizer, eu sei esses números porque eu moro com um amigo meu e ele trabalha na Amazon. Então, ele comentou comigo sobre isso. Então, voltando aqui essa questão das vagas, você pode procurar pelo país que você quer. Posso colocar aqui Madrid, por exemplo, e posso pesquisar também
pelo cargo. Então eu quero, se eu trabalho com Java, por exemplo, a linguagem Java, eu vou aqui, coloco Java e vamos ver o que aparece. E aí ele vai me trazer várias e várias vagas. Então, se é o trabalho de você sentar aqui, olhar, verificar a vaga, tudo que está tudo que estão colocando, que estão fazendo aqui, ver, tem esse botão Easy Apply, que é o mais fácil, aí você pode vir aqui, ó, e filtrar pelo Easy Apply, então ele só vai te mostrar vagas que você pode se inscrever diretamente com o LinkedIn. Por isso que é importante ter o perfil do LinkedIn bem arrumadinho, porque quando você vem aqui e se inscreve, você vai colocar os seus dados e vai compartilhar o seu perfil do LinkedIn com o recrutador que vai ver a sua vaga depois, tá? Uma outra coisa legal que a gente pode colocar aqui é, de repente, colocar algumas palavras-chave, por exemplo, como relocation. Vai te trazer muitas das vagas que te ajudam. Normalmente eles te ajudam a fazer aqui, ó, relocation package, ó, um pacote onde eles vão te ajudar você a se mudar, sabe? Então, eu tô aqui no Brasil, eles vão te ajudar com todo o processo para você se mudar para a Espanha, para Madrid, por exemplo, nesse caso. Então, existem esses tipos de empresas, bem menos, tá? Mas são empresas maiores. Vocês vão ver que as empresas que vão ajudar aqui vão ser empresas bem grandes, empresas com mais de 1.000 funcionários, com certeza, tá? E aí ele mostra aqui, ó, experience level. Então, o LinkedIn ele é bem bacana, é uma ferramenta bem bacana e tem muita vaga aqui dentro, tá bom? E aí, se você decidir um país, você pode pesquisar algumas outras vagas por alguns sites, como por exemplo o InfoJobs, Indeed, eu acho que tem em alguns outros países também. Você pode procurar lá, mas garanto para vocês que nenhum deles vai ser tão eficiente quanto o LinkedIn. Eu consegui o emprego que eu vou começar aqui pelo LinkedIn, tá? Preciso ter experiência prévia para conseguir vagas no exterior? Olha, sim, como eu comentei, se você se você está trabalhando, se você quer começar um trabalho novo fora e o mercado de fora precisa de profissionais qualificados, precisa de profissionais que tenham uma determinada experiência, então você precisa ter essa experiência prévia aqui no Brasil. Tá? Então, aqui a gente entra em alguns casos, por exemplo, tem algumas situações, as pessoas que ainda não conseguiram a primeira oportunidade, as pessoas que já têm a sua primeira oportunidade e o que fazer daqui para frente. Tem casos e casos em cima disso. Não é impossível, mas isso requer um pouco de paciência e tempo até chegar lá. Eu mesmo montei posso dizer, construí todo o meu background, construí tudo o meu perfil durante 5 anos. 5, 6 anos eu estava construindo esse perfil para estar qualificado, mesmo formado, para daí conseguir participar, ser chamado para entrevista, conseguir ainda, além da entrevista, foram 4 etapas. Primeira entrevista com o RH, depois a entrevista com o gestor da área, depois um desafio de código de programação, depois do desafio de programação, eu fiz um desafio de design de sistemas, onde eles me deram um problema e eu tinha que resolver na hora, naquele momento ali, um problema que eles tinham na empresa. Então, são processos de entrevista que são bem complexos e vai ser bem difícil, sendo bem sincero, vai ser bem difícil você conseguir passar nesses processos se você não tiver experiência. Então, a experiência ela vai ser algo essencial ali para você. Você vai precisar ter experiência, seja de 1 ano, 2 anos, 3, e cada caso é um caso. Às vezes você pode conseguir uma vaga que exige uma experiência menor e consiga, existe, tá? Só que ela representa uma parcela bem menor, tá bom? Quais os melhores países? Olha, sinceramente, se a gente falar de dinheiro, se a gente estiver falando aqui principalmente sobre dinheiro, Estados Unidos, com certeza. Tá. Nova Zelândia também tava bem bacana. Só que se a gente falar de qualidade de vida, eu diria que qualquer país da Europa. Tá? Você não vai receber um salário abaixo da média, você vai receber um salário acima da média que você consegue se manter muito bem e vai ter uma qualidade de vida muito boa por conta da proximidade, para poder fazer tudo. É muito tranquilo você pegar um avião e 1 hora você já está em Paris, outra hora você tá na Alemanha. É bizarro assim, a quantidade de lugar que você consegue visitar estando na Europa. E aí, vamos falar de um outro tema aqui, que é
como organizar o meu currículo para buscar vagas no exterior. Então aqui eu trouxe alguns exemplos bem bacanas para vocês, que é o modelo que eu utilizo, o modelo de Harvard, tá? É um modelo bem simples assim, mas eles disponibilizam esse PDF aqui onde eles explicam a teoria por trás, o que você pode fazer por trás do seu currículo, como que você tem que tá trabalhando ali. Então é bem bacana assim com alguns exemplos aqui também. E aí tem os modelos desse site aqui onde ele te traz esses modelos, esses templates de currículo. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de um currículo. Então é algo bem simples assim e bem sequenciado. É até feio, né? Porque às vezes a gente vê um template, porra, puta template bonito ali, né? De entra no Google ou alguma coisa assim, a gente vê aqueles templates bem bonitos assim com a foto e tudo mais. Só que para ser bem sincero, muitas vezes o seu currículo vai passar por um software de análise automática e se o seu currículo não pontuar nesse software o suficiente, você nem vai ser chamado para entrevista. É por isso que muitas vezes você manda currículo para algum lugar e você não recebe uma resposta de volta. Ou às vezes você recebe uma resposta imediata. Ah, me inscrevi meia hora depois, eu já fui rejeitado. Por conta que seu currículo passou por algum software de automação de verificação de currículos, como por exemplo esse carinha aqui, Resume Worded. Ele usa inteligência artificial para olhar o seu currículo e te dar muitas e muitas e muitas dicas. Eu utilizei ele para melhorar o meu currículo, te dá muitas dicas de onde melhorar, o que fazer para melhorar e como você e como você pode melhorar. Então é muito assim, ó, ele fala sobre o impacto, brevidade, o estilo, fala sobre as suas soft skills, o que você precisa colocar, como que você coloca o impacto. Então é muita coisa, é um site bem bacana que você pode subir o seu currículo aqui, ele vai pontuar o seu currículo para você. Então não tem muito segredo. Pegou o modelo do template de Harvard aqui, a partir desse template você troca para suas informações aqui o que você precisa, depois joga ele aqui dentro desse site onde ele vai verificar e vai te dar dicas de como você pode melhorar. E aí você vai trabalhando em cima do seu currículo, baseado nas dicas que ele vai te dando. Então, se ele passou aqui, você pode testar em alguns outros sites, só que esse é muito bom, você pode testar em alguns outros também se você quiser, mas ele é bem bacana assim para você ter uma noção da qualidade do seu currículo, porque às vezes a gente fica sem saber, sem ter uma referência de tipo, pô, meu currículo tá bom mesmo, ou só tá legal porque eu perguntei para minha tia e ela falou que o currículo tá legal, então tá legal, né? Então é importante a gente ter essa validação com dados, tá? Ah, e aí aqui eu tenho o modelo do meu currículo, ó, como eu coloquei e mandei para eles. Então, assim, hoje em dia, currículos de 2, 3 páginas já é bem normal, principalmente baseado na quantidade de experiência que você tem, tá? Esse currículo aqui, acho que eu fiz ele no começo do ano, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, ele tem uma breve apresentação aqui em inglês, tudo daqui está em inglês, tá? Acho que depois é só traduzir, enfim. Onde eu coloco aqui a minha experiência é a parte mais importante. Então, na experiência mais recente, eu listo, ao invés de eu listar só um ponto de ação, por exemplo, eu era um desenvolvedor de software back-end. Beleza. E acabou aqui? Não. Eu era um desenvolvedor de software back-end responsável por automatizar o processo de entrada de novos clientes na plataforma, onde eu reduzi o tempo de entrada desses clientes em 30%. Então, é mostrar, aquela coisa de mata a cobra e mostra o pau, sabe? Esse ditado é literalmente isso, é você falar o que você fez e explicar qual foi o impacto. Sempre assim. Então, é o que você fez, qual foi o impacto. O que você fez, qual foi o impacto. Se eu não me engano, tem também um método STAR. STAR. Que você pode utilizar também para se preparar para entrevistas, onde ele fala sobre a situação que você estava, sobre a tarefa que você precisou desenvolver, qual ação você tomou e qual foi o resultado. Então, é um método bem bacana de aprender ele para você melhorar nas entrevistas de emprego, onde o entrevistador vai perguntar alguma coisa para você e você vai falar, a situação era essa, eu tive que fazer isso, a ação que eu fiz foi tal e o resultado foi esse, tá? Então, é esse método que eu estou aplicando aqui
dentro do meu currículo, onde eu digo qual foi a atuação, só que de uma forma mais sucinta, né? Porque dentro do currículo a gente tem que ser um pouco mais sucinto. E coloquei aqui essas informações aqui, onde eu coloquei isso em todas as minhas experiências profissionais, desde o começo, desde aqui 2017, tá? E aqui no final a gente tem uma parte bem importante, onde a gente fala de hard skills e soft skills. Então, o que vem a ser hard skills se alguém perguntar? Hard skills é a parte técnica mesmo, é o que você manja tecnicamente, o que você sabe tecnicamente que te coloca aqui, né? Então, é o conhecimento técnico. E o soft skills é como você trabalha. E aqui, quando alguém fala soft skills, normalmente a pergunta se refere a você sabe trabalhar em equipe? É mais ou menos isso. Porque como desenvolvedor e etc., vocês já devem ter noção que não foi uma pessoa só que construiu tudo isso, não construiu times com uma pessoa só, né? Então, são times e times e times e times, e cada time cuida de uma parte pequena, e quando a gente junta tudo isso, a gente tem o todo. Então, são times se comunicando com times, é time com a comunicação interna, burocracia dentro da empresa, dependendo da situação. Então, é você saber esse tipo de coisa. Por exemplo, liderança, comunicação, negociação é uma das skills mais importantes de todas, assim, conforme você vai tendo mais maturidade, que é você aprender a negociar prazo, negociar funcionalidade, negociar, enfim, às vezes você tem que emprestar um desenvolvedor, e muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, é importante demais você saber negociar, ter autonomia, responsabilidade, e por aí vai. Tudo isso que a gente pode colocar dentro do nosso currículo, tá? Então, e aí aqui na parte de línguas, eu falo um pouquinho sobre as minhas línguas, falo inglês fluente, espanhol bem intermediário ainda, tô ainda aprendendo, e português nativo, tá? E aqui tem um outro ponto que eu queria destacar no currículo, que reparem como eu coloquei em negrito alguns trechos mais importantes do que eu precisava ter aqui, ó. Como, por exemplo, reducing the onboarding time by 30%. Então, tipo, ó, o recrutador vai bater o olho e já vai chamar a atenção dele aqui, ó. Reduziu o tempo de onboarding em 30%. Ó, aqui, ó, teve 75% de redução. Então, são impactos bons que já te ajudam a garantir a sua entrevista se você passar pelo recrutador, tá? Que mais? E aqui, como me preparar para uma entrevista? Então, quando a gente fala de preparação para entrevista, a gente tem o STAR Method aqui, que eu mostrei para vocês. Posso mandar esses links aqui, condensar eles depois e encaminhar para vocês. Mas eu quero recomendar aqui para vocês dois sites bem bacanas. O primeiro deles é o Code Academy, onde tem diversos cursos, ó, sobre as linguagens de programação que eu citei aqui, sobre Full Stack Engineer, Front-End, Back-End e por aí vai. Tem muita coisa aqui, o conteúdo aqui é de extrema qualidade, tá? Não tem problema, é extremamente beginner friendly também. E quando vocês já tiverem uma noção mais madura sobre programação e tudo mais, vocês podem cair aqui no LeetCode, onde ele tem diversos problemas que são feitos, que são diversas perguntas, e te dá um problema que vão ser pedidos normalmente em entrevistas de emprego. Então, tem esse problema aqui de programação aqui, onde ele te dá um vetor de números e tal, e você tem que fazer alguma coisa aqui para ele, tá? E você saber como resolver isso de uma forma que você consegue clarear suas ideias, de uma forma que você consegue ter isso com propriedade, aquilo que você está falando, né, vai te ajudar bastante. Claro que esse é um problema fácil, né? Tem problemas muito, muito, muito difíceis, muito complexos, são normalmente esses que eles pedem para você resolver, principalmente em empresas grandes como o Google, Netflix, Amazon, e o Meta também. Então, normalmente eles pedem uns problemas bem cabeludos assim para você resolver, e você tem que resolver ali em 1 hora, mais ou menos, e falar com eles enquanto você resolve o problema. Então, você tem que falar o processo que você está pensando, o que você está pensando, e resolver o problema. São várias coisas assim, a régua ela é bem alta para as empresas lá fora, tá? Que mais aqui? E aí eu acho que assim a gente
pegando tudo isso que eu falei aqui, vocês conseguem se preparar o currículo, entender aproximadamente o que vocês precisam ter lá para fora claro, o Star Method aqui que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei de currículo vale para empresas aqui do Brasil também. Então, claro que tudo isso é muito mais focado para fora, porque é como as coisas funcionam lá do que para cá, mas pô, você cair na entrevista e tá falando desse jeito com o Star Method aqui, tá explicando, tá com o seu currículo arrumadinho, com certeza vai te garantir oportunidades melhores também, tá? Galera, hoje, pro que eu trouxe aqui hoje é isso. Vou abrir agora para a gente bater um papo, trocar algumas dúvidas que vocês tiverem, se tiver alguma pergunta também ali no chat, tá? E é isso, muito obrigado aí por todos que compareceram, todos que puderam assistir. Quem assistiu depois no YouTube também, obrigado. Bom, Isso. Felipe, a gente tem sim algumas perguntas que foram colocadas no chat. Nós vamos, a partir de agora, abrir os microfones. Os participantes que quiserem falar diretamente com o Felipe, levantem a mão, assim, o emoji aí da mãozinha, que a gente vai aqui organizando para que vocês possam falar. Antes dos participantes falarem, eu vou passar a direcionar algumas perguntas que foram organizadas aqui pela equipe de Unipolos. Nós temos aqui a pergunta do Tiago, de Brito Leite. Ele pergunta, ele primeiro fala uma boa noite para você, Felipe. Ele está perguntando se existe algum estudo sobre perspectivas de demanda futura para vagas no Brasil. Tiago, eu, para ser sincero, não acompanhei nada disso, mas eu vou te falar como é que está a minha perspectiva do mercado hoje, tá? Hoje a gente está muito... Hoje o mercado brasileiro, né, de desenvolvimento, ele está muito voltado para a questão de bet, de apostas, tá? Então, tá quentíssimo, quentíssimo isso dentro do mercado. Você vê bet em todos os lugares, no rádio, na TV, aonde quer que você esteja vendo, você está assistindo o jogo, tem os caras lá de aposta, né? Então, é meio que natural que isso aconteça, que essa demanda de vagas para desenvolvimento nesse setor de apostas seja uma demanda crescente aí nos próximos meses / ano. E aí a gente, só que tem um problema, a gente não sabe como vai ficar essa questão depois de regulamentação, quando isso vai acontecer, né? Então, às vezes pode matar um negócio inteiro deles, assim, dependendo da questão de regulamentação, e pode inviabilizar a situação, tá? Só que, olhando por um outro ponto também, e pensando no futuro, daqui 5 anos aproximadamente, a gente tem o mercado de Bitcoin e criptomoeda também vindo forte. Porque o que está acontecendo? Recentemente, isso quando eu falo recentemente, de 2 anos para cá, né? Então é bem recente mesmo, isso para o mercado como um todo. A gente tinha um problema no Bitcoin que era micropagamentos, ou seja, você vai no café, vai tomar um café e você gostaria de pagar um café com Bitcoin, por exemplo. Não dá para fazer isso porque a taxa para você fazer isso com Bitcoin ela é muito cara, né? E está sendo desenvolvido, está tomando forma uma situação, uma tecnologia que roda em cima da camada do Bitcoin, que permite a gente a fazer esses micropagamentos. Então, está começando a ser desenvolvido isso e vai se popularizar nos próximos anos. Tá? Daqui 5 anos, mais ou menos, já está bem assim encaminhado que o Bitcoin vai começar a tomar uma força para o público em geral. Tá? Por conta da descentralização, por conta de você ter outros tipos de pagamentos, você não ter pagamentos dentro de questões governamentais e tudo mais. Enfim, então você pode ter essa... se eu tivesse que apostar em alguma coisa hoje, eu apostaria com certeza em estudar um pouquinho sobre essa área. Tá? Acho que isso responde um pouquinho mais ou menos da minha visão sobre isso. Tá? Obrigado pela pergunta, Thiago. Nós temos também uma outra pergunta, que é da Isabela. Deixa eu só localizar aqui. Nós temos aqui a pergunta da Isabela Yoshiki Serrato Martelli. Ela está pedindo para você se você tem alguma dica de site ou curso para inglês. Ela está focada no inglês
E ela queria saber se você tem aí uma dica especial aí para ela estar aprimorando esse inglês. Tá. Isabela, é o seguinte, não tem jeito fácil. O jeito é falando mesmo, tá? Para você masterizar, para você ter essa proatividade com o inglês, você tem que praticar muito. E quanto mais você fala, melhor. Só que entendo que não é muito normal assim para nós ter contato com pessoas de fora, né? E o que eu fiz quando eu estava estudando? Eu nunca fiz um curso de inglês, tá? Eu tive muita sorte assim de ter uma tia minha que fala inglês e ela me ensinou bastante quando eu era criança. Depois eu tive sorte de ter professoras boas na escola também e joguei bastante, tá? E claro, todo o material que eu consumo, tecnicamente falando, ele está em inglês, praticamente, tá? Então é algo essencial. Só que eu vou tirar algumas dicas assim que me ajudaram e talvez possam te ajudar a você desenvolver mais o seu inglês, tá? Comece assim, comece assistindo séries, tá? Em inglês, com legendas em inglês, ou comece em português, enfim, vai tentando entender o quais são as palavras que o pessoal usa, que eles utilizam, quais são, tenta repetir, às vezes eu fazia bastante isso, tá? Às vezes eu não entendia o que eles falavam, eu parava e voltava e tentava repetir porque é falando que a gente vai aprender mais. Depois, ó, para você ter uma ideia, depois que eu comecei a morar em Madrid, eu tive muito contato com gente que falava inglês. E depois disso, eu só senti que o meu inglês melhorou de tanto falar. Então, vocês vão ver que todo o conteúdo que você vai consumir vai ser em inglês. Tudo que você falar vai ser em inglês. Assista vídeos em inglês, assista séries em inglês, assista tudo em inglês. Coloca o seu celular em inglês. É, procure fazer amigos em comunidades aí, no Reddit, por exemplo, em inglês, comentar coisas, vai treinando a escrita. E tem o Duolingo também, que é um aplicativo bem bacana assim para você ir você ir criando vocabulário. Né? Então é bem bacana esse aplicativo. Se você criar o costume de fazer a aula lá todo dia antes de dormir, você vai fixar bem aí entre 3 a 6 meses mais ou menos, você já vai ter uma noção muito boa daquilo que você vai estar fazendo. E aí você pode também, como eu falei, navegar nessas comunidades, no Reddit aí, seguir bastante criadores de conteúdo em inglês. Tem muita gente aí, do TikTok também. O TikTok tem muita gente que está ensinando inglês com vídeos curtos, então ela fala uma frase e ensina para você o que e outros idiomas também, né? Mas facilita bastante. E aí eu vi ali que você perguntou se você faz um estudo voltado para parte técnica, para o estudo do inglês técnico, se eu não me engano. Acho que está aqui. Putz, perdi aqui. Mas o estudo do inglês técnico ou o estudo do inglês em geral, tá? Para ser sincero, não faz tanta diferença, tá? Porque você vai aprender o inglês técnico, mas uma coisa vai vir junto da outra, tá? Já respondo, Gislaine. Então é bem bacana onde você pode participar ali dessas comunidades, tá? Isso, Agora isso, nós temos. exatamente. O Reddit. O Reddit ele é um site com várias comunidades dentro e você pode participar dessas comunidades, onde você vai estar trocando ideias, né, com as pessoas ali no dia a dia, tá bom? Agora a pergunta, Felipe, é do Tiago Silva, outro Tiago. Eu acredito que você já tenha respondido quando você respondeu para Isabela, mas vou deixar aqui registrada a pergunta do Tiago. É necessário inglês avançado em relação só à conversação ou é necessário também em relação à escrita? Ó, Thiago, eu vou complementar aqui com o seguinte. Ah, no começo, o começo assim, o começo quando você começa a desenvolver é muito diferente de quando você já tem experiência, tá? Quando você já tem experiência, você tem que produzir muita documentação, você tem que preparar as coisas para outras pessoas vão ver, as outras pessoas precisam entender o que você está fazendo. Então, sim, a escrita ela é tão importante quanto a fala. Tá? Então, a conversação ela é importante, a escrita também é importante, é tudo importante. Então, assim, o inglês, gente, o inglês ele é essencial. Não, sério, não existe um mundo onde vocês vão
trabalhar numa empresa grande, mesmo que seja aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, a Nubank, aí em São Paulo, eles têm algumas reuniões que são feitas com as pessoas de outros países e é obrigatório você conversar e fazer essa reunião em inglês, tá? Então, já dando um exemplo para vocês aí que não está tão longe essa realidade de nós não, tá? Bem, a pergunta do Rubens, ele também te cumprimenta com boa noite. Ele Boa está noite. perguntando qual é o panorama para vagas para trabalhar remotamente fora do Brasil. O panorama, como assim? Não Eu sei se eu acho que ele entendi a quer saber pergunta. em âmbitos gerais, né, como que está essa questão para trabalhar remotamente fora do Brasil. Bom, se ele estiver falando de trabalhar remoto, morar no Brasil e trabalhar remoto para empresas no exterior, é algo que vem crescendo bastante, principalmente com empresas de consultoria. Então, tem muitas empresas fora do Brasil que fazem o que a gente chama de outsourcing. Então, eles vamos supor que tem uma empresa lá dos Estados Unidos e eles têm um cliente e aí esse cliente precisa e aí esse cliente ele precisa de desenvolver um produto, alguma coisa assim. Então essa empresa ela vai e contrata mão de obra mais barata aqui no Brasil, que para a gente já é bastante, e, o desenvolvedor que está aqui no Brasil o desenvolvedor que está aqui no Brasil, ele trabalha recebendo em dólar, recebendo em euro, por exemplo. É muito, muito comum até isso acontecer. Tem bastantes empresas que estão fazendo isso. E repito, vocês vão achar muita empresa assim no LinkedIn, tá? Excelente. Ó, pessoal, antes de continuar as perguntas, eu só queria lembrá-los que ao final nós colocaremos aqui a lista de presença e para avaliação da nossa live, então é muito importante a participação de vocês. Tem algumas pessoas que dá a impressão que estão se despedindo, mas é importante que vocês fiquem até o final. Às vezes a dúvida de um pode esclarecer para você também, né? Esse bate-papo é bastante importante e interativo. Nós temos aqui, Felipe, a pergunta do Tiago Silva. Eu acho que é o Tiago que havia. Deixa eu só, é isso, ele já havia perguntado sobre o inglês, né? Uhum. Ele está perguntando quais as habilidades técnicas mais importantes que você considera, além de uma linguagem de programação específica. Por exemplo, banco de dados, e pode ser que eu pronuncie errado, tá? Sou Uhum. muito leiga nessa Não tem área. problema. SQL, o NoSQL, Docker, Kubernetes, é isso? Pode Ele falar está Kubernetes. perguntando, isso, então é Kubernetes. Ele queria É, saber aí os tá. exemplos que você dá aí de programação. Tiago, a gente tem diversas coisas, né? Por exemplo, hoje a gente está, começou se falando de front-end, back-end, depois começou a se falar de desenvolvedor full stack, que é a união do front-end com back-end, mesma pessoa fazer a mesma coisa. Hoje a gente também fala de desenvolvedor full cycle, que é o cara que já é o full stack e também faz a parte de DevOps, que é a infraestrutura de código, onde a gente vai provisionar o nosso código para rodar. E aí que entra muitas dessas coisas, dessas tecnologias que você falou, como Docker, Kubernetes, banco de dados SQL, NoSQL. Olha, é muito importante o conjunto disso tudo, tá? Tem um canal no YouTube que se chama Dev Full Cycle, se eu não me engano, e ele faz vários tutoriais sobre o processo de desenvolvimento como um todo, na parte técnica como um todo, tá? E aí você pode ter isso também. Só que, claro, uma linguagem de programação, só duas, você dominar ela, você precisa de mais do que isso. Então, sim, você precisa aprender banco de dados, você precisa aprender sobre Docker, você precisa aprender sobre Kubernetes. É muito importante você entender como essa virtualização funciona hoje, porque está presente, entender de Git também, porque isso está presente em tudo. Tudo que está sendo feito hoje, entender de microserviços também, tudo que está sendo feito hoje em dia está girando em torno disso. Então, além da linguagem de programação, então, olha só o tanto de coisa que a gente está falando aqui, ó. Além da linguagem de programação, você tem que aprender ainda banco de dados, você tem que aprender Docker, você tem que aprender Kubernetes, você tem que ter soft skills, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que falar inglês, é muita coisa.
é bastante coisa mesmo. Então, assim, não é à toa que a gente tem, que existem esses salários que estão bem altos, assim, porque realmente você precisa saber muito, você precisa conhecer muito, você precisa estudar muito. É uma coisa que nunca vai parar, sempre vai estar estudando o tempo inteiro, porque amanhã eles resolvem inventar uma atualização e aí a linguagem que você estava usando já virou obsoleta porque eles desativaram todos os vão desativar todos os pacotes daqui 6 meses. E aí você tem que correr no projeto para fazer, para arrumar tudo isso, todas essas coisas, né? Então, se a gente falar disso tudo, eu diria que linguagem de programação, conhecimento de infraestrutura, metodologias ágeis é muito importante também. Você ter essas 3 coisinhas aqui já te dá um começo muito bom, tá? Já te ajuda bastante para conseguir aí os primeiros passos, conseguir entender bastante sobre a área de tecnologia de programação como um todo, tá? Continuando aqui com as dúvidas do Thiago Silva, ele está perguntando agora sobre o portfólio. Você poderia indicar alguma plataforma com desafios para poder aprender e apresentar como skills? Tem uma que se chama. Tem várias plataformas. Tem uma que eu me lembro que se chama Plural Site, eu acho. Deixa eu só verificar aqui que eu já deixo o link aqui. Essa tem. Plural Site, isso aí mesmo. Essa plataforma aqui, eles têm diversos desafios, como é que eu posso dizer, certificações até que você pode fazer, pode estar trabalhando ali, e aí eles vão te gerar um certificado ali no final, se eu não estou enganado, tá? Mas, vamos supor que, pô, eu quero ter um portfólio, eu preciso apresentar as coisas que eu estou fazendo aqui e eu quero mostrar para outras pessoas o que eu estou fazendo, né? Então, faz alguns projetinhos no Git, faz algumas coisas que você está desenvolvendo, pensa em alguns produtos imaginários mesmo. Pensa em problemas que nem existem ainda, por exemplo, ou coisas que já estão resolvidas também. Vamos supor que os alunos precisam. Vamos supor que você quer criar uma plataforma para que os alunos da Unicel possam se cadastrar e fazer um processo seletivo com empresas que são parceiras da Unicel. Como que você faria isso, por exemplo? Isso pode ser uma ideia de projeto para você utilizar no seu portfólio. Então, o que eu quero dizer é que não necessariamente você precisa de ter algum outro site te dando desafios ou coisas do tipo para que você tenha um portfólio, tá? Você pode criar um projeto lá no Git, subir ele lá e utilizar isso como seu portfólio quando você tiver finalizado. É até bom, porque o recrutador, o outro desenvolvedor do outro lado, quando ele for analisar o seu código para alguma entrevista, ele já vai ter bastante referência para entender como você trabalha. Tá? Então, isso aí já dá bastante, já te dá bastante, te coloca um pouquinho na frente, já, tá? Continuando aqui, nós temos aqui o Wellington também te deseja uma boa noite, e ele pergunta qual o curso técnico indicado para iniciantes aprender a lógica da programação, ou site, alguma indicação nesse sentido. O Wellington, acho que o Code Academy que eu mandei, ele tem, vou encaminhar o link aqui também. Se eu não estou enganado, ele tem diversos cursos para iniciantes também, tá? Onde você pode escolher a carreira ali, o caminho que você quer seguir, como back-end, front-end, etc. Você pode entrar ali e seguir aquele caminho. Ou se você quer trabalhar com uma linguagem específica. Agora eu vou colocar um ponto, uma opinião pessoal minha sobre essa questão de lógica de programação. É, é um pouco complexo isso, mas talvez alguns professores discordem comigo, mas eu não acho que a gente deva perder tempo estudando lógica de programação. O conceito de lógica de programação, ele quer dizer que você vai aprender algo, ou seja, você vai aprender um determinado conceito que vai te ajudar a aprender qualquer linguagem do mercado. Eu não consigo ficar muito bem com esse conceito, não. Tá? Porque cada linguagem é uma linguagem. Cada coisa que você está fazendo, ele está em um determinado ecossistema, ele está em um determinado ponto. Você está mexendo com JavaScript um dia, outro dia você está mexendo com Python e assim por diante. Então, cada coisa
cada caso é um caso, entendeu? Então, claro, eu vou fazer ali lógica de programação, vou aprender uma coisa ou outra. Tá, mas você já poderia estar aprendendo isso numa linguagem de verdade, onde é algo que você já vai estar aplicando, tá? Então, você pode começar com C, JavaScript. JavaScript é a linguagem mais fácil para você começar a aprender a programar, tá? É mais simples, assim, ela é bem tranquila. Então, o que eu diria eu acho que se você tiver mais dúvidas, pode me adicionar no LinkedIn lá, depois a gente troca uma ideia, mas não perderia muito tempo estudando a lógica de programação em si, eu já partiria para começar a estudar alguma linguagem. Recomendo o JavaScript para começar, tá? Felipe, nós temos aqui o Ailton fazendo colocando uma questão bastante importante, não sei se você poderia nos informar a esse respeito. Este mercado é inclusivo em relação a deficientes? Conheço alguns jovens muito talentosos com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, deficientes físicos, surdos e etc. Você acha que há campo há mercado para esse grupo de pessoas? Olha, Ailton, a sua pergunta ela é muito importante. Infelizmente, não vou saber te responder como que é o mercado em relação a vagas para essas pessoas, tá? Mas nas minhas pesquisas ali no LinkedIn, eu já vi bastante vaga que era reservada para pessoas com necessidades especiais, tanto aqui no Brasil quanto fora, tá? Então, assim, existe, mas eu não sei dizer o tamanho da parcela, tá bom? E quais empresas estão dispostas a isso, tá bom? Então, assim, existe. A gente tem diversas tecnologias hoje que estão surgindo para pessoas com necessidades especiais, principalmente. Alguém precisa desenvolver isso para eles e tem muita gente deficiente visual, deficiente auditivo, participando de projetos open source para desenvolvimento dessas tecnologias que agrega muito na vida dos outros. Então, vou ficar te devendo uma informação mais concreta, mas já acompanhei essas vagas, já acompanhei essas vagas reservadas para deficientes, tá? Nós temos aqui uma questão do Tiago de Brito, tá? É outro Tiago, voltando Tá, àquele é outro os Tiago. Thiagos. Os Tiagos estão aqui antenados. Olha, eles vão dar aí orgulho para a gente, vão ser os primeiros a serem, Aí, a ó. chegarem com a notícia de conseguir um emprego fora e vão Aí, ganhar em ó. dólar. Bom, o Tiago, ele está colocando aqui que o curso de engenharia da computação irá proporcionar as habilidades de um engenheiro de software. Na verdade, isso depende muito da matriz curricular, eu acredito, né? Mas você pode falar sobre as habilidades do engenheiro aí, você é formado nesta área, né? A Flavinha até me passou aqui a nossa grade curricular. Não sei se vale a pena citá-la neste momento, mas eu aconselho o Thiago a dar uma olhadinha depois na matriz curricular referente ao curso que ele escolheu, né? E aí você pode nos dizer aí quais são as habilidades, depois ele confere lá se ele vai com o curso ter as habilidades necessárias para exercer essa profissão como engenheiro de software. Thiago, vou te dar a resposta simples, não importa, tá? Literalmente, não importa. Porque não importa o curso que você vai fazer, se ele é análise de sistemas, se ele é ciência da computação, se ele é engenharia de software, se ele é engenharia da computação. Eu diria aí que, independente do curso que a gente escolher, a área ela é muito, mas ela se transforma muito rápido, tá? Então, os cursos é muito difícil a gente dizer que um curso, que algum curso de 4 anos, 5 anos, vai te preparar o suficiente para que você seja um engenheiro de software de qualidade, top e tudo mais. Não vai. Só que a faculdade, o curso, ele vai te trazer uma das coisas mais importantes de todas, que ele vai te ensinar a aprender qualquer coisa. Então, você vai ter ferramentas, você vai aprender coisas que vai te ajudar a aprender coisas novas no futuro. Você vai chegar num momento que você vai falar, meu, não tem nada que eu não consiga aprender. Só tem o meu tempo aqui que eu preciso para poder estar estudando. Então, a universidade, ela é muito importante nesse processo inteiro, porque ela ajuda o amadurecimento, principalmente de como você aprende. Você consegue ter isso. Então,
se você combinar essas duas coisas, o estudo por fora e a universidade, com certeza você chega lá mais rápido, entendeu? Então, assim, eu particularmente continuaria no curso e continuaria estudando por fora na medida do possível, mas também sem se cobrar muito tipo, você não tem que ser um profissional extremamente competente com 1, 2 anos de área, você não tem que ser o cara mais técnico possível, você tem 6 meses, leva tempo, gente, leva tempo. Como eu falei, fiquei 5, 6 anos montando o meu currículo, a minha base, para conseguir uma vaga de emprego lá fora. Então, não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. E se não foi rápido para mim, imagina para muitos de vocês que estão começando agora. Então, o mais importante de tudo é ter consistência e continuar. Continuar estudando, continuar acreditando que chega lá, chega, a hora chega. Tá? Às vezes no começo parece que é muito difícil dar o primeiro passo, parece não, é muito difícil dar o primeiro passo. Quando eu tive que dar o meu primeiro passo também foi difícil, também foi complicado. Eu trabalhava de graça, trabalhava lá 8 horas, não todo dia, né? Mas eu trabalhava a minha carga, acho que era 30 horas semanais, e aí eu dividia nos dias lá, só que eu não recebia nada, então era puramente correndo atrás de conhecimento. Nos primeiros anos você vai correr atrás de conhecimento. Então, combina essas duas coisas e com certeza você vai ter uma receita muito boa para ter sucesso, tá? Tiago também coloca, falando que em um dos slides que você apresentou, ele viu que uma das áreas, a área de dados em um ranking, seria Uhum. analista de dados ou cientista de dados, ou ambos? Seria os dois. Tudo que envolve a área de dados, que ela não representa uma parcela tão grande assim do mercado hoje, apesar de ser relevante, mas seria tudo voltado a essa questão de dados mesmo. Nós temos aqui a Edith, que está cumprimentando tanto eu quanto você. Boa noite, Edith. Completando a pergunta anterior, há mercado para pessoas que sejam mais velhas ou é um mercado para pessoas mais jovens? Sim, Edith, não, isso assim, não existe idade, não existe época para começar, tá? E sinceramente, eu tive a felicidade, tá? De, de trabalhar com pessoas mais velhas no meu time e de ser o líder dessas pessoas. Então, eu tenho 27 anos e eu era líder de um cara de 56 anos, tá? É, e assim, não existe idade, não existe, tá? Só, às vezes, a gente coloca a limitação dentro de nós mesmos, achando que é uma coisa quando a gente nem tentou, né? Então, assim, vai atrás, não tem essa de ser mais novo, ser mais velho, e muitas vezes as empresas até preferem pessoas mais velhas pela questão. Lembra que eu falei? Às vezes o novo, ele só tem o conhecimento técnico, ele não sabe trabalhar. Às vezes a pessoa, aquele jovem de 19, 20 anos, ele tá lá, puta, agora eu sei todas as linguagens, eu sou muito bom, que não sei o que lá, só que ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe se comunicar, ele não sabe reportar, ele não sabe seguir uma estrutura organizacional da empresa. Então, isso são coisas importantes também e que pesam. Então, assim, gente, não é só a parte técnica, é o conjunto da parte técnica com você entender o produto, você saber trabalhar também, ter as soft skills, tá? Bom, Tá bom? Felipe, tinha algumas pessoas que haviam manifestado aqui, levantado a mão para falar diretamente com você, mas eu acredito que as suas respostas tenham contemplado aí as dúvidas dos colegas também. Flavinha, é isso mesmo? Sinaliza aí para mim. A pessoa desistiu de se manifestar diretamente para o Felipe? Tiesa, quer falar, Tiesa? Não, Tiesa baixou a mão. Tinha, acho que se eu não me engano, era o Lucas que queria falar diretamente, mas acho que ele desistiu. Então, por hora, seria isso, Felipe. Flavinha, ok. Finalizamos aqui. Vamos para o nosso encerramento. Então, olha, Felipe, sem palavras para agradecer. Essa live foi muito especial. Tenho certeza que despertou aí o interesse de muitos dos participantes, que seja realmente aí um motivador para muita gente. E, gente, não perca o contato do Felipe, não. Agarra aí que vai Eu que dar reggae, agradeço. hein?
Felipe, sem palavras para agradecer aqui. Nossa, seu compartilhamento de experiência, a sua bagagem foi sensacional. Nós da equipe Unipolos só temos a te agradecer. Quero agradecer em nome aqui dos participantes que tenho certeza que estão muito contentes com essa live, aprenderam muito, despertaram muitos interesses e espero que você realmente consiga aí ajudá-los aí. Tenho certeza que eles vão entrar em contato, vão procurar, porque é isso aí, né, gente? A gente tem que estar procurando o melhor todos os dias e quem sabe esse não é um caminho a seguir. Exato. Felipe, muito obrigado. O encerramento é seu. Nós vamos fechar aqui a live com as suas palavras. Fique à vontade e receba o nosso abraço, o nosso carinho. Nós estamos realmente muito Obrigado. felizes com a sua participação aqui, com o seu voluntariado. Eu que agradeço, gente. Flávia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que deu para a gente compartilhar bastante coisa. Galera, como eu falei, que precisarem aí, podem me chamar no LinkedIn, podem me chamar no WhatsApp aí, direto lá, eu deixei o número aqui, tá? Fiquem à vontade, que precisarem, tiverem dúvidas, qualquer coisa, pode chamar. Networking, eu não lembro quem comentou, mas alguém comentou, networking é muito importante. Também é uma das skills boas aí que vocês precisam ter para os próximos anos, tá bom? Eu gosto muito de estar aqui compartilhando. Também, felizmente, também tive a oportunidade de ter pessoas que fizeram isso por mim, então acho que nada mais justo do que eu estar aqui nesse lugar para compartilhar com vocês e guiar também, que às vezes, pô, uma faísca, alguma ideia que eu jogo aqui para vocês e acender uma luz aí pode mudar bastante a perspectiva, o que vocês estavam pensando em relação a isso, tá? Claro que o assunto ele é muito mais extenso, tá, gente? Claro que ele é um assunto muito mais detalhado, ele é um assunto muito mais exaustivo, dependendo da situação que a gente for falar. Só que eu trouxe pontos bem mais sucintos, bem mais condensados aqui, para a gente poder também trocar uma ideia e responder as dúvidas de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Quem precisar de alguma coisa, só chamar que eu estou à disposição, tá bom? Boa Nós que noite. agradecemos. Uma ótima noite para todos.